Fala, galera dos homens corajosos, paz do Senhor Jesus. Caraca, rapaz, falta dois. E vocês estão aí agarrados, hein? Parabéns. Vocês foram fiéis. Eu espero que estejamos terminando com todos. Mas eu tenho certeza que você está chegando ao fim desse livro, sendo abençoado por Deus. E hoje nós estamos no capítulo 14. Decida ser fiel. Salmo 51:10 diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Eu sei cantar também, galera. Está pensando o quê? Decida ser fiel. Eu honrarei a Deus, serei fiel à sua igreja, obedecerei a sua palavra e cumprirei a sua vontade. Eu honrarei a Deus, serei fiel à sua igreja, obedecerei a sua palavra e cumprirei a sua bondade. Homens amam glória. Amamos essa sensação de realização, sucesso e aplausos. Adoramos vir em primeiro lugar e ser considerados os melhores em alguma coisa. Mas o problema é que queremos a glória para nós mesmos. O paradoxo é se agarrar à glória e verdadeiramente merecê-la, não necessariamente andam juntos. O caminho certo para receber um elogio genuíno é trabalhar com humildade e sem egoísmo, agir com fidelidade e responsabilidade. O excesso de orgulho em alguém enoja. Odiamos o desejo que eles têm de ser ou estar no centro das atenções, pois isso é vão. Jesus disse, na verdade, que perdemos qualquer recompensa se fizermos algo apenas para os outros verem. Mateus capítulo 6, 1 e 2 diz: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto ao vosso Pai, que está no céu. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade, vos digo que já receberam o seu galardão. Toda vez que você se exalta, se mostra ou busca um elogio, você realmente desonra a si mesmo. O rei Salomão disse: que outro te louve, e não a tua própria boca, o estranho, e não os teus lábios. Aqui estamos nós, em mais esse tempo, e mais esse estudo, pedindo a Deus que nos ajude a ser fiel. Lembrando que ser fiel é uma decisão que tem que partir do nosso coração, procurando honrar a Deus e não a nós mesmos. E hoje à noite já vamos começar aqui com as nossas perguntas, para dar um norte aí em como será o nosso encontro desse penúltimo capítulo desse livro maravilhoso, A Resolução do Homem. Então vou perguntar aqui à minha direita para o Fernandão. Fernandão, por que devemos honrar a Deus e não buscar a honra a nós mesmos, ou a honrar a nós mesmos? Ô pastor, tudo bem aí, pessoal? Vamos lá em frente, né? Penúltimo? Penúltimo? Estamos quase lá, hein? Falta pouco. Só os corajosos que aguentaram até agora. Os caras estão firmes e fortes aí. Vamos lá, pessoal. O homem em si, ele tem uma facilidade muito grande de atribuir toda a honra e glória a si mesmo. Então, hoje a gente vive numa sociedade na qual as conquistas
tanto pessoal quanto no trabalho da sua empresa, a gente tem a facilidade de acreditar que nós trocamos de carro porque nós somos o bom, que nós somos promovidos na empresa porque é mérito somente do nosso trabalho, ou até mesmo se a gente conquistou uma empresa nova ou abriu o próprio negócio, aquela força interior de que, poxa, eu conquistei, e esquece de honrar a quem devidamente devemos dar a honra e a glória, porque estamos vivos e acordados, acho que já é motivo suficiente para dar honra e glória a Deus. E cada conquista que se tem na vida, ela nos traz essa lembrança de que só conseguimos isso porque foi Deus que nos concedeu. Então, que toda a honra seja dele. O autor do livro diz que pessoas que se auto-honram aí se tornam pessoas tolas, né? Pessoas vazias, pessoas de um ambiente afastado, que cada vez mais torna-se insuportável aí na comunidade. E é mesmo, né? A gente costuma querer ficar longe de pessoas aí egocêntricas, pessoas que se acham aí os donos do mundo. Correto, pastor? Correto. E quem busca a sua própria honra já recebeu o seu galardão. Deus não precisa presenteá-lo. Exatamente. Já conquistou aquilo que ele acha para ele, né? Já conquistou a sua glória, né? Mas ele esquece que Deus é Deus, dono do ouro e da prata, né? É Talvez o galardão dele seria infinitamente maior se a honra fosse dada a quem de fato é o direito dela, né? Muito bem. Muito bem. E falando de ser fiel, né, dessa questão de fidelidade, ser fiel, dar a honra a quem merece honra, como diz a palavra, e aqui falando um pouco mais de fidelidade, vamos falar de um tema muito importante também, uma pergunta muito importante, Roberto, porque é algo que nós não conseguimos encontrar hoje, muitas vezes. As pessoas querem ser fiel a Deus, mas não querem ser fiel à igreja. Eu sirvo a Deus, preciso estar na igreja, meu pastor é Deus, coisa desse tipo. Então eu quero te fazer uma perguntinha básica: por que devemos ser fiéis à igreja? Boa noite, pastor. Boa noite, irmãos. Vamos responder essa pergunta, mas antes... Boa noite, bom dia, boa tarde, porque eu não sei que horas que você vai assistir aí o seu vídeo. Estou falando, estou cumprimentando o nosso tempo, né? Mas vamos lá. Mas mesmo assim, independente do tempo que os irmãos estiverem assistindo, como o Fernando falou, queremos agradecer a cada um que tem chegado até aqui, que quem está vendo essa aula hoje, é porque foi fiel no seu propósito, foi ousado e foi corajoso. Com certeza. Que espero que cada um de vocês que chegou até agora tenham sido edificados. E creio que sim, porque quem chegou a esse ponto é porque foi edificado. E que vocês possam multiplicar o conhecimento que vocês adquiriram nesses dias. Agora vamos lá. Tem uma ilustração que eu sempre gosto de falar, quando está nessa questão, que uma flor, quando ela é tirada do seu pé ali, do caule original ali, ela tende a murchar, como uma rosa. Você dá de presente a rosa, você tira ela da sua fonte de vida ali, e ela fica 2, 3 dias ali viçosa, bonita, mas logo ela murcha e morre. E assim é o cristão, que também se afasta da igreja. Citando o exemplo que o pastor falou aqui, muitos falei, eu creio em Deus, eu faço a vontade de Deus, mas eu não preciso estar numa igreja. Na verdade é um engano tremendo, porque nesses anos todos de conversão, tenho visto muitos, inumeráveis pessoas que passaram pela igreja, considerando a nossa aqui, que eu não preciso estar numa igreja para ter comunhão com Deus.
e passa um mês, 2, 3, e a hora que você torna a encontrar esse irmão, já não é mais irmão, porque ele decaiu da graça e murchou na sua vida espiritual. Morreu, quando achou que não tinha necessidade da comunhão. Porque Romanos 12, 5, Jesus fala que nós somos um só corpo e muitos membros. Ora, a palavra nos exorta a levarmos a carga uns dos outros, e isso é comunhão. A gente, quando nós lemos essa passagem, não é para entender como um peso, não, é como um apoio. Não, a pessoa que carrega a carga do outro, ela não está suportando um peso maior, ela tem que ver que ela está aliviando a carga do irmão, e isso é comunhão. Isso é importante na vida da igreja. Devemos também, ele fala aqui, exortar-nos mutuamente, para sermos edificados e não cair diante do pecado. Ora, e isso, a exortação, edificação, é só quando você está dentro da igreja, que aí como corpo, você está sendo abençoado e abençoando outras pessoas. E isso, para ter chegar nesse ponto, é a tua fidelidade em relação à igreja. E quando falamos igreja, nós falamos nas pessoas, e não num tempo necessariamente, embora se aplique a isso também. Devemos viver em comunhão para sermos abençoados e não ser pedra de tropeço. Devemos olhar para Jesus e não para as pessoas. Congregar é envolver-se. E quando somos fiéis, a nossa igreja, no caso, quando somos fiéis, a nossa igreja local, aos nossos pastores, a nossa liderança, nós estamos sendo fiéis a Deus e a sua palavra. É obediência. Obediência, exatamente. A igreja é onde nós servimos e automaticamente somos servidos, porque a Bíblia diz servir uns aos outros. E onde nós servimos uns aos outros? Na igreja. Na igreja. Né? Muito bem. Fernando, em que devemos basear nossas decisões? Ainda falando de fidelidade, ser fiel. Vamos lá, pastor. Antes de propriamente dar-lhe a resposta, eu gostaria de replicar essa pergunta aí para os irmãos que nos assistem. Então, em que está se baseando as suas decisões hoje? Porque hoje é o dia de virar essa chave. Hoje a humanidade, com essa facilidade de tecnologia, de informação, ela baseia as suas decisões em tudo, menos na Bíblia. Então, respondendo ao que você me perguntou, nossas decisões têm que ser baseadas na Bíblia. E não em internet, em amigos, em tendências da televisão, porque o pessoal tenta colocar dentro da nossa casa influências a todo momento. Então, os nossos filhos acabam tomando decisões do que quer vestir, do que quer comer, da onde quer estudar, baseado em quê? Baseado no que eles veem. E é tão fácil, né? É só a gente abrir a palavra que a gente vai encontrar aí resposta para 99% aí das nossas decisões. Esse outro 1%, o livro não fala, mas eu gostaria de incluir, da gente tentar basear nossas decisões numa ajuda de um mentor, que no caso, para nós cristãos, seria o pastor da igreja, né? Eu mesmo, quando tem algum problema, quando está difícil para tomar alguma decisão, o pastor já me viu ligar aí, mandar um WhatsApp várias vezes, me ajuda aqui no que eu posso fazer, estou indo pelo caminho certo, está legal isso, e a gente tem sempre essa resposta imediata. E isso que é a igreja. Aí está dentro do que o Roberto estava falando aqui. Por isso que é servir uns aos outros. E hoje eles têm um privilégio, que hoje eles têm vocês, que são os mentores deles, onde eles podem, né, fazer perguntas, dúvidas, decisões, procurar. Mas que todos sintam-se, né, também à vontade, né, em ter uma igreja que serve, né?
Então, muitas vezes a pessoa tem vergonha de perguntar, ou para nós mesmos, ou para algum dos pastores. E, poxa, talvez ele ande vários passos para trás por conta de uma decisão errada que ele tomou. E seria tão fácil tomar uma decisão certa se tivesse uma instrução melhor. Exatamente, exatamente. Foi um pouco do que falou no capítulo 13, né, que o pessoal, na aula passada. Muito bem, Roberto, para nós terminarmos essa sessão de perguntas aqui, do capítulo 14, o que é mais importante? Fazer a vontade de Deus? Parece uma perguntinha, né? Supérflua, sem sentido, né? Mas é a que muda a história, é o que muda a eternidade. O que é mais importante fazer? A vontade de Deus ou a nossa? Não, realmente, pastor, quando eu fiquei pensando nessa pergunta, como eu iria responder, realmente, a princípio, parece que é uma pergunta, digamos assim, para o primário, para o pré-primário ali, para quem está iniciando. Mas, na verdade, não é tão simples assim. Porque fazer a vontade de Deus, claro que não tem nem comparação que fazer a vontade de Deus é muito melhor do que a nossa. Porque em João 6,38, Jesus diz: eu vim do céu para fazer a vontade do meu Pai e não a minha. Ora, se Jesus, sendo Deus, sendo a segunda pessoa da Trindade, ele faz a vontade do Pai e não a dele, quem dirá nós, meros mortais, meras criaturas de Deus? Mas fazer a vontade de Deus não parece uma coisa simples, mas ela traz umas dificuldades para a gente nas nossas decisões. Quando a gente consulta a Deus em relação à nossa vida, tanto na vida espiritual, quanto na nossa vida secular, a respeito de um trabalho, a respeito de casamento, a respeito de filhos, quando estamos assim numa encruzilhada, o que devo fazer? A quem devo buscar a solução? Então você vai buscar a vontade de Deus. E a vontade de Deus, nem sempre, ela é aquilo que nós queremos que ela seja. Porque quando nós queremos, desejamos tal coisa, praticamente a nossa decisão está tomada. E Deus às vezes vem com uma outra resposta, contrária àquilo ao nosso desejo. Então nessa hora, a gente vê quanta fé e convicção em Deus você tem que ter para fazer a vontade de Deus. E nós conhecemos a vontade do Senhor pela Tua Palavra. Então nós temos que lê-la para sabermos qual é a Tua vontade. Em Romanos 12:2, ele diz que, Paulo fala, que a vontade de Deus, primeiramente, ela é boa. E segundo, ela é agradável. E terceira, ela é perfeita. Então, com isso, nós concluímos que temos que sempre buscar a vontade de Deus para nossas vidas, independente daquilo que nós desejamos ou não, porque ela é soberana. E também sabemos que Deus sempre vai ter o melhor para nós. Muito bem. E o que eu acho interessante, para nós encerrarmos aqui o capítulo 14, é que Deus pede, né, para que nós possamos viver a vontade dEle, mas Ele não nos deixa vazio para viver essa vontade. Ele mesmo nos enche com os princípios dEle, que automaticamente nos guiará a fazer a vontade de Deus. Então, Deus nunca irá pedir de nós algo que Ele já não nos capacitou. Galera, bom estudo, falta pouco, aguenta aí, decida ser fiel. Eu creio que você decidiu, por isso que você chegou aí ao 14º capítulo. Falta um, vamos chegar firme, forte. Eu tenho certeza que você não é a mesma pessoa, o mesmo homem. Deus tem mudado o teu caráter, Deus tem mudado a tua comunhão com Ele. Decida ser fiel. Jesus te abençoe.
Bom estudo, Fernando, bom estudo, Robertão. pessoal. Bora aí, vamos Bora acabar, aí, falta um, hein? Vamos lá, rumam ao título. Vai, Palmeiras!